Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro O Cemitério do Stephen King. Este livro foi lançado em 1983 e a edição que eu tenho é da Suma de Letras. É uma edição linda, acho a capa muito misteriosa e já propõe aí o terrorzinho que o Stephen King tem para poder nos mostrar, né? Neste livro nós vamos acompanhar a história da família Creed. A família Creed é formada por Louis Creed, o pai, Rachel, a mãe, a filha de 5 aninhos, que é a Ellie, e o filhinho de 1 ano e meio, mais ou menos quase 2 anos, que é o Gage. E além disso, além deles, né, eles trazem o gatinho também, que é o Church, que é o gatinho da filha Ellie. E eles estão de mudança, estão saindo de Chicago e estão se mudando para Ludlow, que é a cidadezinha fictícia que o Stephen King cria aqui, que é onde é ambientada a história, que se passa no Maine. Então assim, Ludlow em Maine. E eles se mudam pra lá pra assim, tocar a vida deles, eles compram uma casa nova, e o Louis, ele tá assim, conseguiu um emprego na Universidade de Maine, e aí ele é médico, então ele trabalha na parte de enfermaria lá da universidade, né? Logo no primeiro dia de mudança, ele já conhece os vizinhos dele, que é o Judge, eu não sei como pronunciar, eu pronuncio Jude Crandall e a Norma Crandall, que é um casal de idosos que mora do outro lado da rodovia, porque na verdade não é uma rua, a casa não fica numa rua, ela fica de frente com uma rodovia que passa muito caminhão ali o tempo todo mandado em altíssima velocidade, o que é um perigo para os bichinhos que ficam soltos, animais de estimação, essas coisas assim. Então logo que eles chegam, o Jude Crandall já dá esse alerta a eles, fiquem muito atentos a essa estrada, porque os caminhões passam aqui mandados e é motivo de muita tragédia. Então assim, já fica alerta aí. Aí a família vai se instalar na casa e logo de cara eles já conhecem um pouco mais sobre o ambiente. Além daquela estrada ali que costuma ser uma ameaça, né? Que é uma ameaça constante na porta de casa, o Jude Crandall leva eles para um tour muito doido. Que para trás da casa deles tem um bosque e aí eles seguem uma trilha. E lá no finalzinho da trilha eles chegam num que eles chamam de Cemitério dos Bichos. Coloco aspas porque não é escrito cemitério como a gente conhece. Cemitério, se eu não me engano, vem com SI no começo. É um jeitinho diferente de escrever, que provavelmente faz sentido para o que é usado esse cemitério. Esse cemitério é onde as crianças de Ludlow enterram seus bichinhos de estimação quando eles morrem. E aí, o que é bem macabro, né? Então as crianças que mantêm o cemitério assim, organizado e tudo mais. E aí eles conhecem, fazem esse tour muito bizarro. Logo a gente já entende ali muito bem que a Rachel, que é a esposa do Louis, né? Que é uma das protagonistas também, que a Rachel não se dá bem com aquela história ali porque incomoda ela de uma forma muito mais forte. Então assim, bem bizarro, porque a trilha toda é bem limpinha, bem organizada, e o Judge Crandall explica para eles que quem limpa e organiza essa trilha são as próprias crianças, principalmente no verão. No verão, quando elas estão de férias, elas vão lá e cuidam bem da trilha até o cemitério, então toda vez que morre o bichinho de uma delas, eles enterram lá. Logo que a gente já identifica todo esse cenário, a gente já imagina o que Stephen King vai trazer aqui de bizarrice, né? Nada mais, nada menos, o tema desse livro é a morte. É a morte, é o luto, a perda, e é disso que Stephen King vai falar. E ele vai falar disso de diversas formas, o que torna o livro muito intenso e muito fácil de se identificar com as situações ali. Eu acho que o Stephen King tem essa facilidade e essa forma especial de escrita de trazer o leitor para dentro da história e sentir tudo que o personagem sente. Então quando a gente fala de terror, o que me agrada muito é o jeito do Stephen King, porque ele traz toda uma história psicológica, toda uma emoção para a história, ele faz com que você sinta parte daquilo e consiga entender o personagem, consegue sentir uma empatia com aquela situação, porque quando uma coisa muito ruim acontece na história, você sente junto. O que é pra mim é muito bacana no livro de terror. Traz medo pelo que pode acontecer com os personagens, com o que pode acontecer com essa história, ao invés de simplesmente ser um livro de mutilação e aquela coisa toda. Isso não é o foco do livro de forma alguma.
O foco dele é realmente trazer a reflexão, trazer questionamentos sobre como que a gente realmente lida com a morte ou se a gente nem sabe lidar com ela. Até porque esse tema não é uma coisa que a gente aprende nas escolas, né? Ou os pais, tipo assim, senta aqui com 5 aninhos, já vou te explicar como é que isso funciona. Então isso não acontece, isso é uma coisa que a gente decide evitar na vida, decide falar, não vamos falar disso não, deixa isso pra lá, isso não é coisa que se ensina, mas a vida não dá refresco, né? Uma hora acontece, aí depois acontece de novo e de novo, porque ao redor da gente todo mundo tá sujeito a isso, é a única certeza que nós temos na vida. E não falar disso, procrastinar esse assunto, não faz dele mais fácil, de forma alguma. Então todas essas questões são levantadas no livro com muita delicadeza, muita intensidade, em alguns momentos com nem tanta delicadeza assim. Stephen King tem hora bem na cara da gente. Então o livro é bem intenso mesmo. A gente acompanha então a história do Louis Creed, da Rachel, da Ellie, do Gage, do Judge e da Norma, que são todos uma... O Louis é o protagonista, mas todos esses personagens aparecem bastante, eles têm momentos muito importantes na história, são personagens extremamente cativantes. O Judge Crandall é um personagem que traz muitas memórias, traz muitas informações do passado, histórias da cidade, o que faz com que a ambientação, o clima, todo se instale de forma muito mais completa. O próprio gatinho Church é um personagem à parte, que é uma chave para muitas coisas ali e que assim me causou arrepios em diversos momentos, apesar de não falar para vocês todas as questões aqui, mas me arrepiei muito. É um livro que tem passagens de assim arrepiar a gente de cima a baixo. Bom, eu não gosto de soltar muitos spoilers nas minhas resenhas, porém aqui vai ser inevitável. Logo de cara tem um pequeno spoiler, nada muito grande, nada compromete a história, mas está até inclusive na sinopse do livro. O gatinho da família morre atropelado na rodovia, então assim, isso já dá uma abalada muito grande, porque o tema da morte foi levantado ali na conversa em casa, né? Depois que vira o cemitério dos bichinhos e tudo mais, a filha ficou um pouco impactada com aquilo. A Ellie tem apenas 5 anos, então a Rachel é uma pessoa que não aceita nada falar sobre morte e coisas do tipo. Ela não aceita falar sobre isso, não quer que a filha fale, que ninguém fale em casa. Ela quer fingir que isso não acontece, que ninguém morre, que isso, sabe, é um assunto que não deve ser falado. E o Luiz fica muito assim, meu Deus, como não vamos falar sobre esse assunto? É importante que a gente fale desse assunto e reconheça que isso existe, né? Porque realmente existe, não tem como evitar isso. E aí essa questão levanta, e quando a gata da filha, o gatinho da filha morre, a família não tá lá, saiu, foi passar, se não me engano, ação de graças com os pais da Rachel, né? Ela e os 2 filhos. O Luiz ficou sozinho por conta de programação no trabalho dele. E o gato morre, aí ele pega e o Judge fala pra ele, olha, tem uma coisa pra te dizer, pega esse gatinho e vamos enterrar. Aí ele fica tipo, enterrar onde? A gente viu isso amanhã? Não, tem que ser agora, e já pega ele e vamos lá. E aí o Louis confia muito no Judge, eles têm uma aproximação de pai e filho ali, que é muito bacana essa relação. E aí o Judge leva ele até o cemitério dos bichos, e aí vem um outro mistério. Atrás do cemitério dos bichos existe um outro cemitério. Aí já é um cemitério onde o troço fica sério mesmo. Quando ele ultrapassa esse cemitério e vai para o segundo cemitério que tem lá atrás, ele já vê que a coisa é mais sombria, um ar sobrenatural já está acontecendo ali, e ele vai lá e enterra o gato, e vai embora, e teve uma experiência assim surreal, que parece tão um sonho para ele no dia seguinte. Porém, no dia seguinte, o que acontece? O gato aparece na casa dele, e aí o gato volta. E ele fica meio tipo assim, meu Deus, esse gato voltou, não é possível, esse gato não estava morto, o gato estava só desmaiado. Ele começa assim, não aceita que isso é possível, né? E aí o gato volta, só que o gato não volta assim normal e também não volta maligno, tipo, ai meu Deus, um gato assassino. Ele simplesmente volta estranho, o cheiro dele é cheiro de podre, de decomposição, de terra, e aquilo não limpa, por mais que lava o gato, aquilo não passa. Então assim, vai ficando um clima muito macabro, e traz um clima muito macabro pro livro e pra história. Porque eu acho que o que o Stephen King justamente quis trazer com esse tipo de tema é que assim, trazer uma pessoa de volta à vida ali naquele caso era uma coisa, ou no caso era um bichinho, né? Era uma questão de assim, não tem como as coisas serem como antes. Se você for querer ultrapassar os mistérios da vida, você não vai trazer coisa boa disso. Então é basicamente isso que o Stephen King pega como tema. Só que esse spoiler é muito pequeno, isso acontece logo mais pro início do livro. Dali pra frente tem muita água pra rolar, muita coisa pra acontecer, muitas reviravoltas e situações horríveis pra acontecer. É um livro assustador,
completamente assustador no sentido psicológico e emocional. Essa foi a minha resenha para o livro O Cemitério, de Stephen King. Eu espero que você tenha gostado. Esse livro tem uma adaptação para os cinemas de 1989. Eu ainda não assisti, pretendo assistir em breve, espero que seja boa. E este livro é um livro muito cativante, é um livro muito intenso, é um livro que pode trazer, provavelmente vai trazer muitos arrepios, lágrimas e, enfim, reflexões também. É um livro muito bem construído, os personagens são muito cativantes, a história é incrível, o terror tá ali e vale super a pena. Se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um comentário se você já leu esse livro, o que você acha dessa história, se você já assistiu o filme, vamos dialogar a respeito. Muito obrigado por me acompanhar, um beijo e até a próxima!